Agora nós vamos tratar das contribuições de melhoria, né? E aí, a contribuição de melhoria, nós temos que falar o que seria essa melhoria, né? Com o decorrer do tempo, nós vimos que a maior parte dos seres humanos, eles optaram por viver nas cidades, porque tem mais comodidade, tem mais serviços, tem mais situações à disposição. Então, por isso se optou por viver nas cidades. Ok, sem problema nenhum. E como as cidades elas foram crescendo e algumas vezes elas cresceram de maneira vertiginosa, ou seja, cresceram de maneira desmedida, onde o poder público ele não pôde acompanhar ou não pôde fiscalizar esse crescimento, de vez em quando ele tem que fazer obras de intervenção nas cidades. Dentro dessas obras de intervenção, elas trazem melhorias a determinadas regiões. Então, existem, cada região da cidade, ela demanda alguns tipos de obras, e aí essas obras, elas visam exatamente a melhoria do local. Algumas melhorias, elas trazem benefícios ainda maiores para os seus habitantes, como é o caso de um acréscimo do valor daqueles determinados imóveis. Vamos pensar aqui o seguinte, até é um estudo de caso que, se vocês quiserem, vocês podem fazer. O que foi que aconteceu aqui em Fortaleza, né? Você tem uma região aqui de Fortaleza que é o centro de eventos, né? Se você fizer uma análise, a maioria dos eventos que aconteciam em Fortaleza aconteciam na zona costeira, seja naquela área da Beira-Mar, da historiador Raimundo Girão. Por que ocorriam nessas regiões? Porque essas regiões têm hotéis e tinham locais para ser feitos eventos, né? Salas ou centros empresariais, exatamente para fazer esses eventos, para ter palestras, para ter grandes eventos. Quando o governo do estado do Ceará ele fez o centro de eventos vizinho à Unifor, ele chamou agora a atenção para essa determinada região. Então, muitos empresários do sistema hoteleiro ficaram interessados nessa região, que eles não tinham tanto interesse, o interesse maior era a área costeira, exatamente por isso. Por quê? Porque ali agora tem um turismo de negócios, porque o centro de eventos ele possibilita o turismo de negócios. Então, as pessoas que moram naquela região, hoje em dia, estão bem mais valorizadas. Onde antes se tinha a intenção somente de fazer prédios, apartamentos, né? Ou seja, para residência, hoje em dia tem outras ambições ou outras motivações, questões empresariais, hotelaria. Então, cresceu a quantidade de motivos ou situações que aquela região hoje em dia ela consegue suportar ou que ela tem uma atratividade dentro da cidade. Então, com isso, os imóveis da região eles se valorizaram, porque hoje em dia eles têm muito mais possibilidades, ele tem a potencialidade de ter outros serviços ou de ter outras atividades sendo desenvolvidas no local. Então, por isso que ele desenvolveu outras potencialidades e por essas outras potencialidades, aqueles imóveis se valorizaram. Então, a melhoria é exatamente isso. É quando os imóveis das pessoas, elas são maximizados, ou seja, são melhorados, são acrescidos em decorrência de alguma obra pública. Faz uma obra pública no local, então aquele determinado imóvel ele fica mais valorizado. O que está se fazendo hoje em dia também com o metrô. Então, se o imóvel ele fica próximo ao metrô, ele também vai ser valorizado. Por quê? Porque o acesso é melhor, as pessoas não precisam se deslocar tanto de carro, elas podem utilizar o metrô, e o metrô é mais rápido, porque ele não tem paradas, né? E aí o deslocamento das pessoas fica melhores. Então, quando o serviço de metrô ele é eficiente, os prédios que ficam próximos ao metrô também são valorizados. Tá certo? Então, por essas circunstâncias, é que nós temos essa possibilidade também de
ter essas melhorias. Então, o poder público, atento a essa situação, ele criou uma nova espécie de tributo chamado contribuição de melhoria, exatamente para as obras que gerarem acréscimos financeiros nos valores dos imóveis das regiões onde essas obras elas são implementadas, onde elas são efetivadas. Isso daí não vem de agora, não é do século XX, né? Ela vem desde o século XVII, porque a Inglaterra, em 1605, quando ela fez obras no rio Tâmisa, todos os imóveis que ficavam às margens do rio Tâmisa, depois dessas obras efetivadas, elas passaram a ser bem mais valorizados, né? Esses imóveis foram bem mais valorizados. Então, por isso que é uma ideia que não vem de agora, ela vem desde o século XVII. A competência para instituir as contribuições de melhoria, ela é uma competência comum. O que quer dizer isso? Ela pode ser instituída por qualquer ente político, ou seja, pode ser estipulada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ou seja, qualquer ente público pode instituir contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo que é vinculado. Por quê? Você só pode, o Estado, ele só pode cobrar a contribuição de melhoria para remunerar a obra que gerou o acréscimo financeiro, certo? Que gerou a melhoria do valor do imóvel. Então, é um tributo vinculado, porque uma vez que arrecada o valor, esse valor que foi arrecadado, ele só pode servir para remunerar a obra. Ele nem sequer pode ultrapassar o valor da obra. E ele é contraprestacional. Contraprestacional por quê? A pessoa só paga se tiver um acréscimo no valor do seu imóvel. Se o imóvel permanecer igual ou diminuir, ela não paga o tributo. Pelo contrário, se diminuir, ela pode até requisitar, ela pode até requerer uma contraprestação. Ou seja, ela pode requerer um ressarcimento do seu prejuízo. Tá certo? As contribuições de melhoria, elas são submetidas aos princípios da legalidade, anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal. Como nós já vimos, eu vou só repetir agora de maneira mais rápida, porque o entendimento é mais fácil, né? Ficou mais fácil. Princípio da legalidade, com o princípio da estrita legalidade, aos quais os tributos estão submetidos, só pode ser instituído se tiver lei. E lei aqui em sentido estrito. Tem que ser, obrigatoriamente, ou uma lei ordinária ou uma para estipular a contribuição de melhoria. Princípio da anterioridade. O tributo, ele é estabelecido, ele é criado em um exercício e ele só pode ser cobrado no outro. E, além da anterioridade do exercício, também se submete à anterioridade nonagesimal, ou seja, ele vai ser instituído num dia, mas ele só pode ser cobrado 90 dias depois. Até dar um prazo para as pessoas, elas conseguirem se readequar, né? Elas conseguirem se adaptar a essa nova situação. Então, você tem a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal. Você tem as duas anterioridades às quais ele se submete. Esse tributo também está previsto na Constituição Federal Brasileira, no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, né? Estabelece a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Além disso, qual é o fato que gera a contribuição de melhoria? Tem que ter uma realização de obra pública e os imóveis dos particulares, eles têm que ser valorizados. O que é ser valorizado? Tem que aumentar o seu preço, certo? Então, obrigatoriamente, para ter a contribuição de melhoria, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a realização da obra pública e ter a valorização dos imóveis particulares que ficam ao redor dessa obra onde ela é feita. Então, o fato gerador, né? O fato gerador das contribuições de melhoria está previsto ou está regulamentado nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. E o que é o fato gerador? O fato gerador não é a obra e não é o imóvel, é a valorização do imóvel, é a melhoria do valor financeiro do imóvel. Ou seja,
O fato gerador não é nem a obra e não é também o imóvel. É o acréscimo financeiro do valor do imóvel. Então, digamos, se o cidadão que teve o seu imóvel valorizado, qual é o fato gerador? Não é o valor que o imóvel tinha, 100 mil reais, e depois da obra ficou 150 mil reais. O fato gerador aí foi esse acréscimo financeiro. Se o imóvel valia antes 100 mil e depois da obra pública passou a valer 150 mil, o fato gerador é o acréscimo, ou seja, 150 menos 100, que era a situação inicial, somente os 50 mil reais, tá certo? Então é somente aquilo que o imóvel valorizou em decorrência da obra pública. Então, por isso que é importante a gente entender isso. Nem vai ser o valor total do imóvel antes, nem o valor depois. Vai ser a diferença dos dois valores. O valor que ficou depois da obra, menos o valor que tinha antes da obra. Esse aqui é o fato gerador, a valorização. E a base de cálculo é exatamente esse valor, né? O valor do imóvel depois da obra, menos o valor do imóvel antes da obra. Exatamente a mais-valia, né? Esse tributo, ele foi estabelecido em cima exatamente da mais-valia, tá certo? Ou seja, que ocorreu uma valorização do imóvel. A Ilha aqui está fazendo uma pergunta, né? Ao lado da minha rua está sendo feita uma avenida. A obra está longe de ficar pronta, mas já ocorreu uma valorização dos imóveis aqui da região. Mas ainda, depois eu vou colocar para vocês direitinho, pode ser instituído uma contribuição de melhoria, mas eu vou dar para vocês os requisitos que são necessários para ser satisfeitos antes de você ter qualquer cobrança da contribuição de melhoria, tá certo? Porque o que acontece? Primeiro, como a contribuição de melhoria é um tributo, tem que ter legislação específica. E as legislações, aqui na contribuição de melhoria, elas são bem mais rigorosas. Em que sentido? Porque primeiro você tem que ter uma lei geral, de cada obra, onde regulamentar como é que vai ser a cobrança de cada obra. Por quê? Você tem que determinar qual é o valor que você vai cobrar de cada pessoa. Você nem pode cobrar o valor total que a pessoa teve de acréscimo e nem um valor irrisório. Você também não pode cobrar, você não pode também, depois de cobrar de todo mundo, arrecadar mais do que foi o valor da obra. Então, tem esses critérios que são estabelecidos, que aí precisa ver se eles foram satisfeitos ou não para cobrar da sua rua, né? Ou dos moradores da sua rua. Mas uma coisa você já percebeu, né? Só a situação de sair de rua e passar para a avenida, os imóveis da região já foram valorizados. Por quê? Porque uma avenida, ela atrai muito mais pessoas para passarem, ela se torna um corredor. E esse corredor, geralmente, se torna comercial. Por quê? Um maior trânsito de pessoas, a transformação de rua para avenida vai gerar, consequentemente, o quê? O maior trânsito de carros ou de veículos, né, de todos os tipos. Pode passar ônibus, pode passar mais caminhões, pode passar mais carros. Então, de todos os tipos de veículos e de pessoas. Então, como passa mais veículos e pessoas, existe uma potencialidade de negócios muito maior do que uma rua simples. Então, elas se transformam, por isso que elas ficam cada vez mais valorizadas. E às vezes você vai ver que nem só a sua rua, né? As ruas que são perpendiculares, elas também acabam se valorizando, né? Porque às vezes a pessoa quer montar um negócio, mas não tem tanto dinheiro para colocar na rua, mas coloca na rua perpendicular. Porque a avenida ficou mais cara os imóveis e nas ruas perpendiculares, que ficam próximas dessas ruas, elas estão num preço mais acessível. Então, a pessoa acaba instalando um negócio nas ruas perpendiculares. Então, o benefício é para a região. Mas a sua intervenção foi muito boa, Ayla. Mas vou lhe dizer se você corre o risco ou não de ser cobrada aí a contribuição de melhoria, no caso dessa transformação da sua rua em avenida. Tá certo? Mas vamos continuar aqui a nossa abordagem, tá bom? Bem, aqui nós temos um caso que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, foi uma situação que aconteceu em um determinado município
e chegou até o Supremo Tribunal Federal para ele se pronunciar. E foi o caso em que o poder público ele pode cobrar contribuição de melhoria no que diz respeito ao asfaltamento das ruas. Ele pode cobrar quando ele faz a pavimentação ou quando ele faz o recapeamento. E aí tem uma diferença. O que é a pavimentação? A rua, ela era de calçamento e passou a ter asfalto. Isso daí é a chamada pavimentação. Ou as pessoas colocam numa linguagem coloquial o asfaltamento. O que é o recapeamento? Quer dizer que a rua já tinha asfalto, mas pelo uso constante, esse asfalto ele foi se deteriorando. Então, o que foi que fez? Passou novamente o asfalto, né? Então, nos dois casos, de vocês, você pode cobrar a contribuição de melhoria nos dois casos ou somente um deles? Se for em um deles, qual dos dois casos? O que é que vocês acham? O poder público ele pode cobrar a contribuição de melhoria nos dois casos, somente um dos dois, e se for em um dos dois, em qual dos dois? O STF, ele entendeu que o poder público ele só pode cobrar no primeiro caso, no caso da pavimentação ou do asfaltamento. Por quê? Porque ocorreu exatamente aí, no que passou o asfalto, ou seja, o que saiu de calçamento e passou para asfalto. Por quê? Porque no outro é um serviço de manutenção. O serviço de recapeamento é um serviço de manutenção. E aí, pela manutenção, não pode ser cobrado. Mas a pavimentação pode ser cobrado através de uma contribuição de melhoria. Por quê? Porque a situação saiu de calçamento para asfalto. Então, ela se modificou. Como a situação foi modificada, gerou uma atratividade maior, porque as pessoas vão querer, pelo menos as pessoas com veículos, vão querer circular mais pela região, que as pessoas dão preferência aos locais que têm asfalto e não aos locais que têm calçamento. Então, por isso, mudou o status da rua. Então, por isso que o STF decidiu que só nos casos de pavimentação, novo ou asfaltamento. Caso de recapeamento não é caso de contribuição de melhoria. Certo? Tudo bem. E essa contribuição de melhoria, o poder público pode cobrar o valor que ele quiser? Não. Ele vai ter dois limites. Ele vai ter um limite total e um limite individual. O que é o limite total? De tudo aquilo que o poder público arrecadar, não pode ser maior do que o valor da obra. Então, de todo o valor que o poder público ele arrecadar, não pode ultrapassar o valor da obra. E o limite individual? Cada pessoa não pode pagar mais daquilo que ela foi beneficiada. Então, digamos, se o seu acréscimo patrimonial foi de R$ 5.000, você não pode pagar mais de R$ 5.000. O limite de cada pessoa pagar a contribuição de melhoria é até o valor da sua valorização. Então, no que diz respeito, quando você junta um montante, ou seja, quando você pega o valor que cada pessoa pagou, não pode ultrapassar o valor da obra. Se o valor da obra foi 10 milhões, você não pode arrecadar 20, só pode arrecadar no máximo 10 milhões. E o limite individual de cada pessoa, que cada pessoa pode contribuir para o montante, é no máximo aquilo que ela teve de valorização. Não pode ultrapassar isso. Certo? Então, aí, você já começa a perceber aí que o poder público ele não pode cobrar por essa contribuição de melhoria de qualquer forma, né? Mas aí nós temos uma outra circunstância. Qual é a circunstância? São exatamente as leis que você precisa ter sobre esse determinado assunto. Então, primeiro você precisa ter uma lei geral estabelecendo a contribuição de melhoria em linhas gerais, dentro do poder público que está fazendo aquela determinada obra, certo? Então, primeiro precisa ter uma lei geral. E aqui, eu pergunto a você, quem é que está fazendo essa obra? Quem é que está mudando de rua para avenida? É o município, o Estado ou a União? A Irla? O município, né, professor? Pronto, o município. Então, primeiro de tudo, você precisa saber
se o município ele tem uma legislação geral sobre contribuição de melhoria. Por exemplo, ele tem um código tributário municipal, ele tem uma lei municipal que regulamenta os seus tributos, ou ele tem uma lei específica sobre contribuição de melhoria. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seu município, se é uma obra municipal, o seu município, ele tem lei geral sobre contribuição de melhoria? Se ele não tiver, ele já não pode cobrar. Se ele tiver, além da lei geral, você ainda precisa de uma lei específica para cada obra, tá certo? Então, o poder público, antes deles iniciar as obras que vão trazer benefícios, ou seja, que vão valorizar os imóveis, antes ele tem que fazer as legislações. E aqui eu estou colocando para vocês decisões judiciais que já regulamentam o assunto, tá certo? Você está vendo aí que sempre que o município ele cobrar a contribuição de melhoria, além dele ter essa lei geral que regulamenta a contribuição de melhoria dentro daquele ente público, ele também tem que fazer uma lei específica para cada obra. Então, o ideal é, antes dele começar qualquer obra, só um instantezinho, viu, Júlio? Antes dele iniciar qualquer obra, ele antes tem que fazer a lei, se ele quer cobrar a contribuição de melhoria, ele antes de iniciar a obra tem que fazer a legislação específica daquela obra, que vai motivar aquela contribuição de melhoria, certo? Então, essa lei geral não vale para todos os casos. A lei geral, ela dá o norte, e depois cada obra tem que ter a sua legislação específica, para que depois da legislação específica, o poder público ele possa fazer a cobrança. Ok? Júlio, pode perguntar. Sim, professor. Eu queria saber que, assim, o município é o único órgão que ele que, tipo, faz as coisas, tipo, as construções do município, nesse caso. Eu queria saber nessa vertente. A sua pergunta ficou muito baixa. Você podia repetir de novo, por Eu, favor? que- eu queria saber se o município é que tipo, faz todas as remodelações, tipo, as estradas, tipo, os asfaltos, nesse caso, e os prédios da cidade, só é o município que faz, ou eles têm que dizer ao Estado, tipo, o Estado maior que eles têm que mandar esse projeto e, e fazer o lançamento do. Ok, eu entendi a sua dúvida. Deixa É eu, nesse contexto, assim. pronto, deixa eu explicar. Então, como é que eu sei quem vai ser no caso, dentro do Brasil, como nós temos vários entes políticos, quem vai ser o ente político responsável por aquela obra, né? E aí a gente vai ver o seguinte: você precisa ver se a via pública, no caso desse daqui, transformar rua em avenida. Você precisa ver se essa via pública, de quem é a competência para a manutenção da via pública. Porque no Brasil nós temos vias públicas municipais, estaduais e federais. Exemplo, você tem aqui no Ceará duas BRs muito conhecidas, né? Tem várias outras, mas tem duas que são muito conhecidas. A BR-222, de quem sai aqui de Fortaleza, pela Calcaia, e você vai Piauí, Maranhão, Pará, pela BR-222 e a BR-116. A BR-116, você vai descendo do Ceará, passa pela Paraíba, entra em Pernambuco e continua, chega até o Rio Grande do Sul. Né? A 222 e a BR-116. Essas BRs, elas não passam fora da cidade, elas passam por dentro das cidades. Então, se a obra é feita nessas BRs, que são estradas federais, por isso a sigla BR, quem vai fazer a obra é o governo federal e quem pode cobrar a contribuição de melhoria? O governo federal. Você tem a estrada que sai aqui de Fortaleza, ali por Maracanaú, pela Ceasa, né? E vai até a Serra de Guaramiranga. Que é exatamente essa serra que passa aí por Acarape e Redenção. Pois bem, como é
rodovia é uma estrada estadual, por isso a sigla CE. Qualquer atividade nela vai ser feita por quem? Pelo governo estadual. E aí, o governo estadual, quando ele faz essas atividades, ele pode cobrar as contribuições de melhoria. Todas as outras vias que não são federais e nem estaduais é porque elas são municipais, tá certo? Então, para você entender uma via municipal, você vê por exclusão. Se a via ela não é nem federal e nem estadual, então ela é uma via municipal. E a partir do momento que ela é uma via municipal, quem é que vai fazer a melhoria? O governo municipal, ou seja, o município. E nesse caso, quem designa as avenidas, as ruas, é o município federal, não, não é município, é o município estadual, né? Não, não tem município estadual, você está confundindo aqui as coisas. Você tem que ver quem é o ente político que é responsável pela via pública. Professor, como é que eu sei? A União, ela é responsável por quais vias? As estradas federais. O Estado, ele é responsável por quais vias? As estradas estaduais. Todas as outras vias públicas, elas ficam a cargo de quem? Dos Não municípios. percebi, só pode repetir para mim, por favor, desculpa, não percebi o que disse sobre as estradas federais e estaduais, não percebi. Pode repetir para mim? Posso. O que é que acontece? Obrigado. Dentro de um município, existem muitas estradas federais ou algumas? Às vezes pode ter até nenhuma, dependendo do município. Mas se tiver uma estrada federal, você sabe que aquela estrada ela é federal. Por quê? Porque quem está fiscalizando essa estrada é a Polícia Rodoviária Federal. Quem fiscaliza as estradas federais é a Polícia Rodoviária Federal. Então, sempre que você está numa estrada e vê um posto da Polícia Rodoviária, você sabe que aquela determinada avenida, ela é, aliás, que aquela determinada estrada ela é federal. Por quê? Porque ela está a cargo da Polícia Rodoviária Federal. As estradas estaduais, elas ficam a cargo, elas são fiscalizadas por quem? Pela Polícia Rodoviária Estadual, a PRE. Tá certo? E, por consequência, todas as outras vias do município são fiscalizadas por quem? Pelo município. E aí cada município estabelece de uma maneira diferente. As vias municipais, elas podem ser fiscalizadas pelas guardas municipais ou os municípios eles podem constituir autarquias de trânsito. E aí vão ser fiscalizadas pelas autarquias de trânsito. Então, o professor está a dizer que tipo, as estradas tipo, que fazem a BR, quem controla são os polícias federais, nesse caso, são os federais só. A Polícia Rodoviária Federal, não é a Polícia Federal, é a Polícia Rodoviária Federal. É Ah, a, ok, entendi. Ah, agora. Ah, obrigado. tá certo? As CEs são estaduais e todas as outras vias, as ruas e avenidas que não têm a Então, CR nem CE são municipais. então, o que acontece? A gente saindo de Fortaleza, assim, para a Redenção, nesse caso, quem controla é a Polícia Rodoviária Estadual, nesse caso. Isso, a CE são fiscalizadas pela PRE, a Polícia Então, Rodoviária. quando a gente entra na BR, quem controla é federal. Exatamente, a Polícia Obrigado. Rodoviária Federal. Obrigado. Professor, Se você tiver nas vias municipais, quem controla é exatamente ou a Guarda Municipal ou a autarquia de trânsito do município, que quem controla é o município, quem fiscaliza é o município. Nesse caso que acontecer algum tipo, alguém está a sair da estadual e entra na BR, qual é a infração? Tipo, quem que vai entrar nesse caso é a Polícia Rodoviária Federal, nesse caso. Quando você se Sai da estadual para a federal. o que acontece dentro do CE fica a cargo sob a competência da Polícia Rodoviária Estadual.
o que acontece numa BR fica a cargo da Polícia Rodoviária Federal. Quem fiscaliza, quem vai fazer o inquérito, quem vai analisar a situação é a Polícia Rodoviária Federal. Ok. Obrigado. Tá ok? Certo. Aí ele disse que é uma avenida que está saindo do Antônio Bezerra, vai sair em Maracanaú, próximo à CE, e que está sendo feita pelo município. Se for feita pelo município, primeiro, você tem que ver se a rua, essa rua aí, ela tá, essa avenida está sendo criada, ela vai ser uma CE ou uma BR. Se for uma BR, quem está fazendo a obra é o governo federal. Se for uma CE, quem está fazendo a obra é o governo estadual. Se não é nem BR nem CE, quem está fazendo a obra é o próprio município. Tá certo? Então você tem que ver qual é o tipo de rua. Porque pelo tipo de rua, o que é que está sendo feito, você sabe quem é que está patrocinando a obra, né? Ou então você pode fazer o seguinte: se você caminhar na obra, você vai ter aquelas placas, né? Ou aqueles outdoors. E quando você vê um outdoor, ele vai exatamente mostrar quem é que está pagando por aquilo dali, né? Quem é que está fazendo a obra e quem é que está pagando por aquela determinada obra. Tá certo? É uma forma mais fácil de você saber quem é que está pagando, remunerando aquele serviço. Ok? Então, primeiro de tudo, você precisa saber quem está realizando a obra. Quando você souber quem está realizando a obra, o segundo passo, saber se ele tem uma lei geral sobre contribuição de melhoria. Terceiro passo é saber se aquela obra ela tem lei específica. Ah, professor, eu sei quem está fazendo, ele tem a lei geral, mas não tem a lei específica. Se ele não tiver a lei específica, ele não pode cobrar. Ele tem que ter essas duas legislações. Ela tem que ter a lei geral de contribuição de melhoria e tem que ter a lei específica para a obra. Lei geral e lei específica. Professor, só foi feita a lei específica, não tem a lei geral. É irregular, não pode cobrar. Só tem a lei geral, não tem a específica, também é irregular. Então, é obrigatório ter as duas leis, não pode ter somente uma delas. Vocês conseguiram entender essa situação? Ok? Então, seguindo aqui, né? Adiante. Nós vamos para os requisitos mínimos para o estabelecimento ou para a instituição e cobrança da contribuição de melhoria para cada obra, né? Primeiro requisito que nós vimos, a publicação prévia do memorial descritivo do projeto. Além de ter essa publicação do memorial, o orçamento da obra e a determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pelos contribuintes. Então, isso daí as pessoas têm que saber. Ela já tem que ser cientificada de que vai existir a obra e o que é que essa obra vai afetar cada um deles e quanto é que possivelmente eles podem pagar. Depois, quando o poder público ele coloca essas estimativas, as pessoas que vão ser afetadas, elas podem impugnar. Por quê? O poder público pode dizer que a pessoa vai ser beneficiada e a pessoa achar, não, eu vou ser prejudicada. E aí ela pode fazer a chamada impugnação, tá certo? Que é o 2. Então, fixa, uma vez que foi publicado as informações da obra, qualquer pessoa que vai ser afetada, ela pode impugnar aquelas informações. Então, ela precisa de um prazo para impugnar. Esse prazo nunca pode ser inferior a 30 dias. Terceiro, tem que existir uma regulamentação dos processos administrativos para as impugnações. Ou seja, o que é que essas pessoas podem fazer e como elas podem fazer essas impugnações. Então, tudo isso daí tem que ser feito pela administração pública, tem que ser estabelecido pela administração pública. E você pode perguntar, professor, eu posso esquecer alguma coisa? Não, porque se você esquecer alguma dessas atividades, todo o procedimento, o tributo, ele pode ser impugnado posteriormente. Tá certo? Então, mas uma situação aqui que a gente precisa esclarecer, né? O Código Tributário Nacional, ele fala em publicação prévia. E o que é essa publicação prévia? A publicação, ela tem que ser antes da cobrança da contribuição
ou ela é antes do início da obra? O que é que vocês acham? Porque antes do início da obra, ele tem que fazer, antes de começar a primeira atividade, ele teria que fazer a publicação. Antes da cobrança, ele pode fazer a publicação da lei até depois da obra, né? Da obra ter sido realizada. Então, por isso, ficou esse questionamento, né? Em que momento, tá certo? E alguns tribunais já se posicionaram, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, diz que a publicação da edital, ela tem que ser antes da cobrança da contribuição, certo? Então, o edital, essa publicação desse edital, essa publicação prévia que você está falando, o referencial é antes da cobrança e não antes da obra, tá certo? Então, qual seria o passo a passo? Cobra essas pessoas. Ele manda uma notificação para que essas pessoas elas façam o pagamento razoável, tá certo? Pessoal, então eu vou repetir isso daqui, tá bom? Nós vimos os requisitos mínimos, né, que são estabelecidos lá no artigo 82 do Código Tributário Nacional. Então, qual é o passo a passo que eu devo ter para eu fazer a cobrança de uma contribuição de melhoria? Você, além de ter a lei geral, você tem que ter uma lei específica. Então, dentro da atividade ter a lei geral, prevendo a cobrança de contribuições de melhoria, ter a lei específica para a cobrança de melhoria para aquela determinada obra. Terceiro, você ter a publicação do edital com aquelas informações, né? Ou seja, o projeto, o orçamento e quanto cada pessoa iria contribuir para o valor dessa obra. E depois é feito o lançamento tributário, ou seja, o poder público, depois que ele publica o edital e dá o prazo para as impugnações, ele vai colocar no sistema dele quais são os valores que foram pagos ou que devem ser pagos e notificar os contribuintes para fazer o pagamento num prazo razoável, certo? Então, tem essa série de atividades que precisam ser feitas. E você pode perguntar, se alguma dessas etapas, se algum desses passos não for feito ou for feito de maneira errada, o que acontece? O tributo ele pode ser anulado, né? O tributo pode ser anulado, ou seja, o Estado ele pode não cobrar ou, se ele cobrou indevidamente, ele devolver o pagamento. Tá certo? Ok? Pronto. Visto isso, nós vamos agora para os contribuintes, né? Quem é que é contribuinte da contribuição de melhoria? São todos os proprietários dos imóveis que foram valorizados pela obra. Então, toda pessoa que tem imóvel, que é proprietário do imóvel e que foi valorizado pela obra, ele vai ser considerado contribuinte. Como nós vimos, o lançamento ele é de ofício. O que é um lançamento de ofício? Ou seja, o próprio poder público faz, sem consultar as partes. É o próprio poder público que faz. Tá certo? Aqui eu coloquei uma observação para vocês, que o Estado do Ceará ele já tem a lei geral, certo? A lei geral de contribuição de melhoria do Estado do Ceará é a lei número 15.474, de 20 de dezembro de 2013. E essa lei geral, ela já foi regulamentada. Ela foi regulamentada pelo decreto 31.645, de 12 de dezembro de 2014. Tá certo? Ou seja, quem é que já tem lei geral?
que pode ser aplicada para a gente, o governo federal já tem lei geral sobre contribuição de melhoria e o estado do Ceará já tem lei geral sobre contribuição de melhoria. Nos municípios, você tem que ver se eles têm a lei geral, certo? Porque se não tiver lei geral, nem adianta ele fazer as leis específicas. Agora, se ele já tiver lei geral, você tem que ver se ele faz a lei específica. Porque ele só pode cobrar contribuição de melhoria se tiver as duas leis, a lei geral e a lei específica. Tá certo? Ok? Pessoal, em relação à contribuição de melhoria, ficou alguma dúvida?